um desfecho, né? Não é muito comum no jornalismo, mas a gente queria fazer encerrar esse caderno contando uma história. A gente podia contar com alguma daquelas guerras, mas a gente pensou o seguinte: como é um trabalho sobre guerras desconhecidas, a gente quis fechar o trabalho falando de guerras conhecidas. Então a gente pegou as duas guerras mais emblemáticas, guerras populares, que ocorreram no Brasil, no período mais recente da nossa história, que foi a Guerra do Cangaço e a Guerra de Canudos. Canudos é uma guerra que ficou na intelectualidade brasileira, marcou muito a intelectualidade brasileira, os escritores. Canudos ele está presente nas produções, nas músicas, nos livros, nos filmes, nos documentários, desde que Euclides da Cunha escreveu Os Sertões. O Canudos sempre marcou muito a intelectualidade brasileira. O cangaço marca muito as ruas. Você vai hoje no Nordeste, ou mesmo aqui, você vê a Pizzaria Maria Bonita, né? Loterias Lampião. Então, você tem grupos folclóricos. O cordel é muito marcado pelo cangaço. E a gente percebeu nesse trabalho que a luta que tinha uma guerra, além de todas essas guerras aí, tinha uma guerra da memória e do tempo, que é essa guerra que todos nós travamos. Primeiro, uma questão física, né? A gente está lutando toda hora do tempo, né? A vida é assim, é natural. E outra é a questão da memória. Então eu acho que tanto os escritores, intelectuais, pesquisadores, quanto essas pessoas simples do interior onde ocorreram essas guerras, elas estão lutando no seu modo, dentro da sua visão, para preservar essa memória. É uma guerra que envolve todo mundo. É por isso que a gente botou escritores e jagunços brigam contra a ditadura e contra o esquecimento. Então a gente percebeu que em cada guerra dessa tem essa luta. Escritores e jagunços brigam contra a ditadura e o esquecimento. Uma guerra no sertão nordestino, no final do século XIX, algo dos maiores massacres da história do país, sempre desafiou o rigor que move os historiadores. Eu estou citando o caso de Canudos, né? Um outro conflito também ocorrido em semiárido nas décadas seguintes se manteve forte no imaginário popular. As narrativas da academia ou da rua sobre a Guerra de Canudos, descritas por Euclides da Cunha, e sobre o cangaço, lembrados nos relatos orais, como se tivesse ocorrido há pouco, porque quando você vai falar sobre essas guerras com as pessoas, é como se a guerra tivesse ocorrido ontem, assim, são muito fortes. Né? Ilustram a batalha de historiadores, pesquisadores brasileiros de diversos níveis escolares, muitos deles testemunhas e protagonistas, para preservar a memória de lutas sangrentas, que bem ou mal são capítulos da história brasileira que raramente coincidem com as versões oficiais. Essa luta pela memória todos nós temos, e essas pessoas em particular, elas estão lutando. Esse facsímile ali, porque no arquivo do Exército a gente encontrou um material que é o seguinte: na época da ditadura Vargas, o governo resolveu reescrever a história de Canudos. É incrível. Aí o cara começou a levantar material para dizer: não, nós vamos escrever uma história real, que não é aquela descrita por Euclides da Cunha, pelos intelectuais, de que houve um massacre no sertão da Bahia, que Canudos foi destruído. Não, vamos mostrar uma história bacana que foi aquilo lá, que não teve nada daquilo. Aí ele começou a pesquisar, ele mesmo, o exército botou os militares todos para pesquisar a Guerra de Canudos, isso nos anos 40. Aí no final depois de analisar documentos, interrogar pessoas, ele chegou à conclusão sobre a morte de um dos comandantes militares, chefe da terceira expedição, foi o Antônio Moreira César. Ele falou assim: é triste, mas é verdade. O coronel Antônio Moreira César, depois de morto, foi devorado pelos urubus. O Euclides narra esse drama da terceira expedição, mas o exército, 50 anos depois, tentava negar uma história que existiu, né? E é engraçadinho, chega a ser patético, mas é aquilo, né?
Não foram sepultados. E ele teve que. Aí o cara. Pois é, então isso é mais incrível. Então a gente levantou essa história. Eu queria só contar uma história dessa foto aqui, que é uma das minhas preferidas no caderno. É assim, o mais difícil em produzir uma fotografia como essa é você respeitar o tempo da pessoa, entendeu? Que é uma senhora, quantos anos ela? 97 anos. Ela só ficava deitadinha, pra você ter uma ideia, assim, ela, eu acho que diminuiu de tamanho, assim. Ela é uma senhora desse tamanho, assim, muito pequenininha, muito velhinha mesmo, e assim, ela só ficava deitada. Até que em um momento, ela, assim, por conta própria, ela falava, né? Bastante dificuldade. Era lúcida, ela falava com lucidez? Falava com lucidez, mas assim, bem pouquinho e tal, mas tem que ter muita paciência. Os ossos perderam a carne, não tem mais carne nas É articulações. impressionante. Até que teve um momento que ela, com a ajuda de uma pessoa, uma enfermeira que estava com ela levantou um pouquinho e fez esse movimento com as mãos, assim, ela fez esse movimento com as mãos. E aqui a gente tinha uma janela, sabe, do quarto dela, onde ela ficava ali o dia inteiro, e aí eu tive o resultado dessa luz aqui em um dos olhos dela. Então assim, o mais complicado, eu acho que para fazer uma fotografia como essa é respeitar o tempo, porque eu não tinha como produzir uma foto diferente dela. E o que eu queria era o rosto mesmo, era mostrar o que ela tinha falado, quem falou, ia mostrar as marcas mesmo, a cura. E aí eu não tinha como produzir nada mais com ela, não tinha como pedir nada. Então eu tinha que respeitar muito o que ela me deu e o tempo dela. E o resultado é esse que eu acho que assim, é a imagem mais forte do caderno, ideal. Assim. Antes de você passar, é o seguinte, que é o seguinte, a gente estava falando que o cangaço está muito presente no imaginário popular brasileiro. Né? Qualquer quadrilha junina tem, os meninos vestem lampião, os meninos na Evoluída. Só que virou uma coisa assim, divertida, alegre, e essa é a última cangaceira viva. Ela era do grupo de Lampião. E ali também a gente queria mostrar que o cangaço, a barbárie, né? E para essa pessoa, o cangaço não é esse cangaço que se popularizou. Né? Então a gente tentou resgatar a barbárie mesmo do cangaço. Pode passar. Aqui a história do policial que ajudou no Lampião. Conta a história da arma dele. Mas foi até parecida com a outra, né? A questão da... Mas ele é o seguinte, essas guerras são tão presentes na vida das pessoas que esse cara, ele só dorme com essa arma ao lado. Ele é um policial que estava na volante com a do grupo de Lampião. Ele não dorme sem arma. E na entrevista ele estava assim, todo tremendo e tal, e a filha dele falou, não, é porque ele está sem arma dele. Aí ela trouxe a arma, botou perto dele, ele disse, Era o remedinho aqui. era o remédio. Tem um outro cangaceiro, que não aparece a foto aí, que é o último cangaceiro vivo, que ele estava lá no interior, em Buíque, no interior de Pernambuco. A gente termina o caderno falando dele. E ele estava com camisa comprida, manga comprida. Um calor desgraçado, né? Aí foi o seguinte, o nome dele é Cantiero. Após o cangaço, Cantiero foi para a Amazônia trabalhar em Serigate. Só voltou mais tarde para o sertão. Aí ele fala, nunca esqueci aquele dia nos Chicos, o dia que o Lampião morreu. Passei muito tempo sem contar essa história, diz. Lampião foi alertado que a volante estava na região, mas não deu importância. A fuga de Cantiero no acampamento de Angicos foi uma das maiores proezas da região. Faz calor no sertão. Um dos filhos do ex-cangaceiro diz baixo que o pai jamais tira a camisa comprida. Ela esconde as marcas de bala de Angicos no braço esquerdo. Ele tem vergonha ainda, cara. É um misto de vergonha. É um personagem conhecido, assim, dá muita entrevista com o dinheiro. Mas é engraçado, né? Ainda hoje ele não mostra Tem vergonha de ter perdido a guerra, né? De ter sido bandido na época. A marca da derrota dele. A marca, pode ser. Terminamos, aqui a É gente só a última tem parte. só que é um infográfico. É o seguinte, esse negócio aí é aquilo que eu falei, você não tem, dependendo do segmento social, você não tem
muitas fontes, né, de informação. Nós mesmos, nós somos pessoas, as pessoas comuns, você só chega, se você for contar a história da sua família, você só chega até a sua bisavó e o relato, né? Você já não tem mais nada sobre a sua bisavó. Isso é porque a gente, mas se for depender de outro grupo social, você chega até na Idade Média, assim, se testar. E a gente quis dar uma coisa assim, mostrar, tirar as pessoas do anonimato, de certa forma. Isso é uma coisa simbólica, a gente quis mostrar que essas pessoas têm documento, são brasileiros, têm uma vida como qualquer um, e que em determinado momento participaram de uma guerra. E também a gente pôs aí fotos de retratos de família, essas fotos produzidas no sertão tem muito. Então a ideia de finalizar o caderno foi isso, de dar uma identidade a essas pessoas anônimas. Gente, então a ideia vai ser, como a gente falou, quando a gente falar onde que a gente combinou de fazer esse trabalho. Vocês vão fazer as perguntas, vocês vão levantar a mão, vão perguntar, vão dizer o seu nome, o veículo de onde vocês são. E vocês depois vão produzir uma matéria sobre esse dia de hoje. A gente fez com o Leandro, que foi mais ou menos o teste para a gente saber como que ia levantar, e agora vai ser, vamos dizer assim, vocês vão poder entregar a gente tem que trabalhar por aqui, né? A pauta, vocês viram como ele falou da pauta, da construção da pauta, os cortes que foram feitos até chegar a essa pauta, de como eles tiveram que, inclusive, às vezes, ele falou do fogo amigo, muitas vezes que se contratou a pessoas que até ele considera e considerava profissionalmente, mas que não tinham entendido o alcance da pauta que eles haviam sugerido. E que não apostaram nessa pauta, mas que depois acho que nada melhor que alguns prêmios, e reconhecimento de que trabalho realmente um trabalho assim, valeu a pena. Vou acender as luzes, quem vai ver o tabuleiro. Só um detalhe, a gente depois faz questão de ver o trabalho deles. Ai, gente, olha só, vocês viram, né? Vocês querem que eu edite antes ou não? Não, Vocês não, porque a senhora vai achar um monte de coisa. Vamos lá, a gente começou a emitir. Eu vou anotando. Depois eu Uma vou coisinha que depois no final, desculpa dispersar. A gente tem que agradecer muito essa oportunidade que a gente deu para os alunos desse trabalho e trocar essa ideia aí que a gente disse pode colocar. os meninos estão vindo, gente, Prazer, gratuitamente, não cobraram nada.